Agradece porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. E se a gente está aqui, a gente crê que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento para a leitura da palavra, para que a gente tenha um coração sensível para ouvir a Tua voz, o que o Senhor quer dizer para nós, para cada um aqui, Pai. Que possa estar sendo uma manhã realmente de encontro com o Senhor, Pai. Esteja com a gente agora nos próximos minutos e no resto dessa manhã também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é que foi o Natal de vocês? Tudo certo? Passaram com suas famílias, com aqueles que vocês amam? É bem engraçado que a gente teve o nosso culto de Natal faz 2 semanas, né, para que mais pessoas pudessem participar, tudo mais, dia 14. Mas o Natal mesmo, ele foi só agora, né, essa quinta-feira que passou. Então eu confesso que eu ainda estou um pouco no clima natalino, né? Você vê que a gente ainda está com bastante decoração ainda, então a gente ainda está um pouco nesse clima de Natal. E essa semana que passou, na verdade, eu finalmente comi panetone, que para mim é uma das coisas mais assim tradicionais e importantes que eu prezo do Natal. É claro que o Natal não é sobre comida, sobre presentes, né? A gente tem falado sobre isso, o Silas comentou sobre isso agora no começo, né? Mas, inegavelmente, algumas tradições, elas já estão bem estabelecidas, né? E a de comer panetone é uma delas, né? E eu não sei vocês, mas eu gosto muito de panetone. Então, nesses últimos dias, enquanto eu observava com muito rigor e atenção essa tradição, comendo panetone, e pensando no nascimento do Senhor Jesus, que é realmente o significado do Natal, né? Eu, por acaso, recordei daquele episódio que os magos visitam Jesus, o nascimento dele, né? E eu percebi o quanto os magos, eles são parecidos com o panetone, na verdade. Afinal, os dois, eles são personagens de temporada, certo? Dezembro é a época do panetone e também a época em que a gente volta a pensar nos Reis Magos. Ambos estão populares novamente. Os mercados estão cheios de panetone e os Reis Magos estão por aí nas decorações, na árvore de Natal, no pisca-pisca, no adesivo, nas caixas de panetone. Mas o ano daqui a pouco vai acabar e logo os magos vão ser esquecidos, assim como o panetone. Talvez em alguns lugares os magos eles ainda ficam um pouco mais de tempo ali, né? Porque afinal de contas dá trabalho guardar toda a decoração de Natal, colocar na caixa e tudo mais. Mas inegavelmente eles vão daqui a alguns meses sumir e a gente não vai mais pensar neles. Assim como também os panetones, que vão ter ainda uma sobrevida agora, né? Tá com desconto, janeiro, fevereiro, aquele último saldão. Mas quando chega ali em maio, ninguém mais está comendo panetone e nem pensando nos Reis Magos também. O que é uma pena, na verdade, né? Porque a gente podia primeiro comer panetone o ano inteiro, mas também porque eu creio que a história dos Reis Magos, a narrativa deles, não é apenas o registro de um acontecimento pontual que aconteceu ali, que merece ser lembrado no Natal, mas há na história deles uma mensagem que vale para o ano inteiro, que toca no mais íntimo da nossa condição humana. E é isso que eu quero pensar com vocês, então, nessa manhã, aproveitando ainda esse finalzinho de temporada dos magos e do panetone. Então, a mensagem de hoje vai ser na visita dos magos a Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 2. Então, se quiser acompanhar a leitura, Mateus 2, a partir do verso 1 ao verso 12, que diz assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo.
Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, por outro caminho. Dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente Mateus fala sobre a visita dos magos a Jesus. E eu quero começar então, pensando nesse trecho, talvez desmistificando alguma das ideias que a gente costuma ter em relação aos magos, né? A gente acabou de ler o único texto que fala deles, e se vocês repararam bem, em nenhum momento aqui no texto fala que eles eram em 3 ou que eles eram reis. Essas duas ideias distintas, né, essas duas ideias da quantidade deles e do títulos deles, não estão no texto, e elas surgiram na tradição por conta principalmente dos presentes que eles entregam para Jesus. Então a gente leu aqui que o texto ele fala de 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E como são 3 presentes, as pessoas então deduziram que, bom, então são 3 magos, cada um deu um presente. É daí que surge a ideia de que são 3. Mas como a gente acabou de ler aqui, o texto não fala isso. Assim como também o texto não fala que eles eram reis. O único título que é atribuído a eles está logo no verso 1, que é dito que eles são magos. E é só isso. Nesse caso aqui, dessa ideia de que eles são reis magos, o que aconteceu é que alguns cristãos entenderam essa cena que a gente acabou de ler como cumprimento de alguns textos antigos. Então, se você abrir no Antigo Testamento, Salmo 72, Isaías 60, lá tem versos que falam de reis vindo até o Messias, até o rei de Israel, e entregando presentes. Em Isaías 60 especificamente, até fala que esses presentes, entre eles, tinha ouro e incenso. Então as pessoas leram esse texto de Isaías, leram esse texto de Mateus e associaram uma ideia com a outra, então esses magos deveriam ser reis. Então foi assim que surgiu essa tradição, mas como a gente acabou de perceber aqui, não tem nada disso. Tanto a ideia de que eles eram reis, ou que eles eram em 3, já está mais no campo da especulação. O texto não fala sobre realeza ou sobre a quantidade deles. E na verdade, se a gente considerar como é que eram feitas as longas viagens naquela época, com grandes caravanas e tudo mais, é até bem provável que eles iam vir de tão longe somente num grupo de 3 pessoas. O que nós temos efetivamente é que eles são magos. É isso. E o que era um mago naquela época? Eu não sei o que você pensa quando você ouve essa palavra mago, né? Não sei se a imagem que vem na sua cabeça talvez seja o Gandalf, ou o Harry Potter, ou o Presto, ou o Merlin, ou qualquer um desses magos da cultura pop. Mas o mago não tinha nada a ver com varinhas mágicas, cajados, chapéus pontudos, ou franquias cinematográficas bilionárias. Não tinha nada disso. O mago, naquela época, era um título usado no Império Persa para falar de uma classe de sacerdotes que aconselhavam o rei. E o mago ele era considerado uma pessoa erudita. Ele muitas vezes era especializado na leitura dos astros, na interpretação dos sonhos e, em alguns casos, em artes mágicas também. Então, no contexto da época, os magos eles eram os sábios. E é por isso que algumas traduções da Bíblia, até nesse texto, em vez de trazer magos, traz a palavra sábios, que sábios visitaram a Jesus. E aqui já tem algo muito interessante, então. Porque, apesar do no contexto, os magos, para muitas pessoas, serem vistos como pessoas sábias, eruditas, que demandam respeito, na cultura judaica e no cristianismo, que vai surgir logo depois, a magia não é tão bem vista assim. Ou, para colocar melhor, né, não é vista de maneira alguma modo positivo. A lei, no Antigo Testamento, condenava explicitamente que o povo de Israel praticasse magia, se interessasse pelo ocultismo, pelo esoterismo, pela leitura dos astros e outras práticas desse tipo. No Novo Testamento também a gente tem aquele episódio famoso de Paulo, quando ele vai em Pafos, e ele encontra uma pessoa chamada Bar Jesus, que é dito que era um mago e um falso profeta. E aí o Paulo tem um embate com essa pessoa, e esse Bar Jesus acaba ficando temporariamente cego também.
Então a magia, ela nunca teve espaço entre o povo de Deus. O que faz com que essa menção aqui aos magos no texto, surgindo do nada, né, sem nenhuma nota, algum comentário, alguma reprovação ou de atenção, soa como algo até curioso, né? Porque se você for parar para pensar, esses magos aqui, eles tinham de tudo para serem vistos com extrema desconfiança. Eles eram estrangeiros, eles eram astrólogos, eles eram ligados ao esoterismo, eles eram pagãos. Uma combinação que, com certeza, dentro desse contexto judaico, não seria muito bem vista. Ainda assim, de alguma forma, são eles que Mateus escolhe para contar a história, para registrar para a gente, na sua narrativa sobre o nascimento de Jesus. São eles que lá do Oriente distante viram uma estrela surgir, se levantaram e saíram em direção à Palestina. Naquela época, era comum a associação de que quando acontecia algum fenômeno no céu, alguma estrela diferente, alguma coisa, as pessoas ligavam isso ao nascimento de alguém importante. A gente não sabe dizer precisamente o que foi que eles viram aqui, né? Se era de fato uma estrela, se era um cometa, se era um alinhamento planetário, como é que ela se movia no céu a ponto de depois parar em cima da casa onde eles deveriam ir. Mas isso tudo são detalhes ali, né? Que realmente não matam o texto, né? Porque o que importa é que alguma coisa aconteceu ali no céu. E se a gente considerar que aquele que é o criador de todas as coisas e chama as estrelas pelo nome, é Deus, e Ele que está por trás disso, seja lá o que for que aconteceu aqui, não era difícil demais para Ele, ainda que talvez seja difícil para a gente entender com a nossa mente racional. De alguma maneira Deus mexeu a estrela, mexeu os astros, fez alguma coisa, chamou a atenção dessas pessoas, e elas saíram então do Oriente. Os magos perceberam que tinha algo diferente no céu e foram até Jerusalém, que era a capital, perguntar sobre o nascimento anunciado por ela, né? Eles perguntam aqui, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E era nos dias do rei Herodes, que por acaso a gente falou um pouco sobre isso algumas semanas atrás, né? Sobre o contexto dessa época. O rei Herodes era um rei mau, um rei perverso, um rei não judeu, que diante de repente dessa comitiva vindo de longe na sua porta, ele fica assustado, ele fica espantado aqui, né? O texto diz que ele e toda Jerusalém ficaram perturbados com isso. Afinal de contas, ele é o rei. É ele que está no trono. Porém, os magos aparecem falando de um outro rei recém-nascido. E reparem que não é um bebê com potencial para ser rei. Não é uma criança que vai se tornar rei, mas é alguém que já nasceu rei. Alguém que é rei. Herodes, ele se assusta com essa notícia. E logo então ele aciona o comitê de crise dele. Ele chama ali os principais sacerdotes, as pessoas que conheciam de Antigo Testamento, para tentar explicar para ele o que está acontecendo, né? Então esse pessoal se junta e eles falam então, e o Herodes pergunta onde é que tem que nascer esse rei, e eles então na ponta da língua falam, vai ser em Belém, porque assim diz a profecia de Miqueias, Belém, a terra do rei Davi, o rei por excelência no imaginário judaico, daquele da onde viria o Messias, vai ser lá que vai nascer esse rei. E o Herodes então ele passa a informação à frente, e os magos então seguem o seu caminho, né? E aqui tem mais um mito que a gente precisa desmistificar, que é, geralmente quando a gente vê nos presépios, né, tá lá Jesus, tá lá Maria, tá lá José, tá lá os pastores, tá lá os magos, mas essas coisas não aconteceram todas juntas ao mesmo tempo, assim. Na verdade, foram em momentos separados. Quando a gente olha o texto de Lucas, é dito que assim que Jesus nasceu, os anjos apareceram e falaram para os pastores, olha, vão lá, porque nasceu o Salvador, e eles se dirigem. Mas os magos aqui, eles chegaram provavelmente dias ou até mesmo meses depois. Quando eles chegaram, os pastores não estavam mais lá. A gente vê aqui que passou-se um tempo entre eles terem saído de lá, chegar até Herodes, ir até Jesus. Na próxima passagem que a gente não leu aqui, mas vocês conhecem, né? Herodes manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Esses 2 anos é justamente porque se passou um tempo considerável entre todo esse tempo, todo esse período aqui, entre a visita dos magos e o nascimento de Jesus.
Então os pastores e os magos, eles não estavam juntos no mesmo momento, tá bom? Mas independente disso, o importante é que eles chegaram até lá, no tempo deles, eles encontraram Maria, encontraram o bebê, e o texto diz então que quando eles se encontram com Jesus, antes mesmo de entregar os presentes, eles se prostram e o adoram. E aqui está talvez a parte mais significativa de todo esse texto. Aquilo que faz dessa narrativa não ser apenas um evento pontual que a gente deve apenas lembrar durante o Natal, mas algo que ultrapassa essa temporada de dezembro, uma cena para a gente lembrar durante o ano todo, que é o fato de que os magos adoraram a Jesus. A adoração está no coração desse episódio aqui. É a adoração que motivou a jornada deles. Quando eles se encontram com Herodes, eles falam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses sábios vieram de longe, trouxeram presentes caros, se arriscaram e se esforçaram para encontrar alguém para que eles pudessem oferecer a adoração deles. Pode parecer exagero, talvez, se dedicar a uma jornada que não era simples para adorar um recém-nascido, que talvez nem tenha olhado para eles, que talvez estava na soneca pós-almoço e Maria não quis acordar para não incomodar, a gente não sabe. Mas esse esforço contido nessa viagem, essa busca deles, ilustra justamente o impulso que todos nós temos dentro da gente. Um desejo por adorar algo, por adorar alguém. Eu, você, todos nós buscamos algo para adorar. Tem um escritor que eu gosto muito, chamado David Foster Wallace. Ele escrevia contos, ficções. Ele não era cristão, mas ele tinha um olhar muito afiado para a existência humana. E certa vez ele foi convidado para fazer um discurso de formatura. E nesse discurso, ele brinca um pouco, ele começa brincando um pouco com a expectativa que se tem em torno desse tipo de cerimônia, né? Você espera que o paraninfo ele vai fazer um discurso motivacional, exaltando o aprendizado, o esforço dos formandos e tudo mais. Mas aí o Wallace, esse autor, ele começa a falar sobre a vida que aqueles formandos têm à frente deles. Como ela é muito mais difícil e complexa do que parece. Como a rotina do emprego, do dia a dia, da família, da vida adulta, ela é cheia de repetições e momento de tédio que parece totalmente sem sentido. E aí ele está descrevendo e refletindo sobre isso, e em determinado ponto ele fala algo que eu acho muito surpreendente, vindo de alguém que não era cristão, que não era religioso. Mas ele comenta que na vida, na nossa existência, nós precisamos decidir o que adorar. Ele fala que no dia a dia da vida adulta, não existe ateísmo de fato. Não existe a ausência de culto. Todos praticam algum culto. E a única escolha que nós temos é o que adorar. O que nós cultuamos. Todos nós adoramos. Esse é o diagnóstico dele, e que eu diria ser muito perspicaz para a condição humana. O ser humano é um ser litúrgico, um ser que adora por natureza. Talvez para nós, acostumados com o linguajar cristão, religioso, né, essa conclusão não pareça nada demais. Porém, de um ponto de vista secular, eu não acho que adoração ou prestar culto são termos que as pessoas costumam usar para descrever a existência delas. Aliás, eu arrisco dizer que talvez nem mesmo nós pensamos em adoração nesses termos. Talvez nem mesmo nós pensamos em adoração como algo fora da igreja. Acho que adoração geralmente é algo que a gente associa muito mais com o que a gente acabou de ter aqui, esse momento de louvor, que nós cantamos umas músicas. Talvez adoração no sentido mais amplo, nosso culto de forma geral no domingo aqui, né? Mas prestar culto, adorar, não se limita
a isso. Não se limita a cantar louvores, a levantar as mãos, a ajoelhar-se. Adorar é muito mais que isso. Adoração é colocar algo ou alguém como centro da sua existência e entregar tudo o que você tem para isso que está nesse centro. Adoração está ligado àquilo que você dá a sua lealdade, aquilo em função de que você organiza a sua vida, as suas escolhas, os seus sacrifícios, as suas prioridades. Isso é adoração. E a tese do Wallace, e que é surpreendentemente parecida com a de muitos estudiosos que pensaram ao longo da história da igreja, é que aquilo que nós adoramos, aquilo que está no centro, engole a gente vivo, molda a nossa existência, influencia as nossas escolhas, define a nossa identidade. Se você adora o dinheiro, por exemplo, então não só tudo que você faz sempre vai estar relacionado com dinheiro, mas como a gente está sempre adorando, a gente está sempre se movendo naquilo que está no nosso centro, então você consequentemente nunca vai ter o suficiente, nunca vai estar satisfeito, você sempre vai querer mais e mais. Se você adora a beleza, o seu corpo, então você sempre vai se sentir estranho, feio, nunca chegando na condição exata. Se você adora a inteligência, você sempre vai achar que você ainda não sabe o suficiente, sempre preocupado em que vai ter alguém mais inteligente que você que vai te encontrar e vai te desmascarar. E nesses medos e aflições da nossa vida, a nossa vida vai ganhando contorno daquilo que a gente adora. Ganhar mais dinheiro, se preocupar mais com o corpo, estudar mais e mais. E eu sei que esses exemplos eles podem parecer que já partem de elementos negativos ou talvez neutros, né, o mínimo duvidosos, mas mesmo coisas que parecem boas podem ser adoradas e nos engolir vivo. A família, o amor aos filhos, às vezes até mesmo ser caridoso. Quando a gente adora isso, mais do que todas as outras coisas, mesmo essas coisas que parecem positivas, elas tomam conta da gente. Tudo isso pode ser adorado e ser um fator decisivo na maneira que a gente vive, na maneira que nós organizamos os nossos desejos, nossas expectativas, os nossos sonhos. O que inevitavelmente significa que aquilo que nós adoramos define a nossa identidade. E nessa relação tão íntima entre quem somos e adoração, fica evidente então que todos nós adoramos algo. Todos nós buscamos alguma coisa para prestar culto, para ocupar o lugar mais importante do nosso coração, para trazer significado e para dizer quem nós somos. O que você adora? Quem você adora? Essa é a primeira pergunta que eu quero que a gente pense nessa manhã. O que temos adorado? O que tem levado cativo os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso tempo? E nisso tudo tem moldado quem nós somos. Percebam que a pergunta não é se você adora algo, mas o que você adora. Porque todos nós adoramos. Não tem como escapar disso. E como o próprio Wallace comenta no seu discurso, adorar a coisa errada nos consome, nos escraviza, nunca nos satisfaz. Agora, apesar da lucidez nessa observação do Wallace, eu diria que ele chega muito perto da verdade, mas ele para um pouquinho antes. É verdade sim que todos nós adoramos, mas a Bíblia, ela vai além dessa observação. Ela não apenas diz que todos nós adoramos alguma coisa,
mas ela também revela para nós quem é o único que é digno de adoração. Voltando para o nosso texto aqui, para a narrativa dos magos, a gente vê que o texto mostra que não apenas o que eles buscavam algo para adorar, mas também revela quem é aquele que eles buscavam e que pode preencher essa busca por adoração sem nos destruir. Aquele que deve ocupar o nosso coração, que é claro, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Isso talvez não soe como algo novo para vocês, porque de fato não é. A ideia de que Deus é o único que deve ser adorado é algo que percorre todas as páginas da Bíblia. Quando a gente abre lá no Antigo Testamento, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, logo no começo ali, entre os primeiros mandamentos, está dito lá que o povo não poderia fazer para eles ídolos, que eles deveriam adorar somente a Deus. Quando Jesus chega no Novo Testamento e pergunta para ele, mestre, qual o mandamento mais importante? E ele fala então, amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Reafirmando a ideia de que Deus deve ter o lugar de primazia na nossa vida, ser aquele que adoramos. Quando nós chegamos no final da Bíblia, quando nós lemos a revelação de João, o Apocalipse, e a gente descobre que lá no fim de todas as coisas, nós vamos passar a eternidade adorando a Deus. Como toda a criação, o homem foi feito para glorificar a Deus. Nós só encontramos paz e propósito quando nós o adoramos. E não só nós buscamos a Deus para adorar, ou deveríamos, como também o próprio Deus, Ele busca por adoradores. É isso que Jesus disse também para a mulher samaritana em João 4. O Pai está buscando por adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, diante de tudo isso, se a nossa resposta à pergunta, o que temos adorado, não é Deus, não é o Senhor Jesus Cristo, se não é Ele que tem sido o centro da nossa vida e aquele a quem nós temos prestado culto, então nós precisamos reorientar a nossa vida. E essa é uma reorientação que gera conflito. Uma reorientação que apenas conhecer, saber essa teoria, todas essas passagens que eu estou falando aqui, apenas saber que ele deve ser adorado, tudo isso não é suficiente. Se nós não colocarmos isso em prática, se nós não colocarmos Deus no centro da nossa adoração, então não adianta a gente saber tudo isso. Vejam que Herodes, ele estava numa posição super privilegiada. Ele tinha um conhecimento. Ele era assistido pelos principais sacerdotes. Ele estava próximo de Belém. Naquela época de Jerusalém até Belém era uma viagem que se fazia em menos de um dia facilmente. Mas mesmo diante de tudo isso, ele não se moveu. Ele rejeitou a possibilidade de adorar a Jesus. Porque apenas o conhecimento não basta. É preciso também se mover. É preciso mudar. É preciso querer trocar o que preenche o nosso coração. Herodes já tinha preenchido o centro do coração dele com alguma outra coisa. O lugar que deveria ser ocupado por Cristo já tinha outra pessoa ocupando. Herodes já adorava algo, como também nós adoramos também. No caso dele, o coração dele era obcecado pelo poder, pela autoridade. Por isso, diante da possibilidade de que existe outro rei, ele entra em pânico. Ele se desespera. Porque quando você adora o poder, o status, o controle, tudo vira uma ameaça. Até mesmo um bebê. Então Herodes, ele não só ilustra que o conhecimento por si só não é suficiente, mas também que o confronto com a verdadeira adoração desestabiliza as coisas. Gera conflito. Porque a nossa vida só pode ser ocupada por um rei.
só há um trono em nosso coração. Como o próprio Jesus diz lá no Sermão do Monte, ninguém pode amar a dois senhores. E por isso, quando o senhorio da nossa vida não é Jesus, qualquer ameaça ao que está nesse lugar nos assusta. Porque não há espaço para dois senhores. Se queremos que Deus ocupe esse lugar, que Cristo reine em nossas vidas, então outros reinos precisam cair. A verdadeira adoração, ela exige rendição. Exige substituir qualquer coisa que ocupe a posição central da nossa vida por Deus. Exige uma resposta de entrega completa, de sacrifício, como a dos magos e não a de Herodes. Diferente de Herodes, os magos, eles não estavam perto, eles não tinham conhecimento, eles vêm de longe, eles são estrangeiros, eles são pagãos, eles são provavelmente alheios totalmente às expectativas messiânicas dos judeus. Eles vão até Jerusalém porque eles nem sabem para onde eles têm que ir. Eles vão a Jerusalém porque Jerusalém é a capital, é o lugar que eles pensam que eles têm que perguntar. Mas aqui estão eles, se dedicando, se esforçando, buscando, se empenhando nessa longa jornada, trazendo esses presentes caros, num esforço para estar diante desse recém-nascido, para saciar esse desejo do coração de adorar alguém. E esse esforço, essa disposição, ela ganha forma completa justamente quando eles encontram Jesus. E o texto diz que eles se prostraram e o adoraram. Parece até que tem uma redundância aqui, né? Mateus, ele usa duas palavras aqui, né? Uma para falar do ato físico, de ajoelhar-se, né? Prostrar-se. Mas também outra para indicar a disposição do ser de adoração. Mas não se trata de uma redundância, se trata de um detalhe que guarda em si uma verdade muito preciosa que a gente precisa estar atento aqui. Diante de Jesus, diante daquele que deve ter a primazia da nossa vida, não basta ajoelhar-se apenas. Não basta apenas performar. Não basta apenas cumprir mecanicamente tradições, vir à igreja aos domingos, levantar as mãos, louvor, orar de vez em quando durante a semana, viver de maneira certinha, nada disso. Nada disso é suficiente, é preciso mais que isso. É preciso adorar. É preciso se entregar, confiar, amar, obedecer, prestar um culto que é o oferecimento das nossas vidas como um sacrifício vivo e santo. É preciso substituir qualquer outro ídolo que esteja em nosso coração por aquele que é o único, digno de ser adorado. O único que pode trazer paz e propósito para as nossas vidas. O único que nós podemos adorar e que não nos consome como essas outras coisas. E quando nós fazemos isso, quando nós colocamos Deus em seu devido lugar, não só nós encontramos sentido, como nós também somos transformados, como a narrativa também ilustra para a gente. A adoração a Deus nos leva a viver a vida que Ele planejou para nós. Ela muda os nossos caminhos antigos por caminhos novos e melhores. Depois que os magos encontraram quem eles buscavam e prestaram culto, eles voltaram por um outro caminho. Deus revelou para eles num sonho que eles não deveriam retornar pelo mesmo trajeto. E eles obedeceram, mostrando que a verdadeira adoração, ela produz mudança. Ela nos transforma. Quando nós vivemos uma vida de adoração, quando Deus ocupa o centro da nossa vida, nós não permanecemos mais os mesmos. Nós rompemos com antigas alianças e nós tomamos novos rumos que testemunham justamente
sobre quem é aquele que nós adoramos. As nossas atitudes, a nossa ética, ela se alinha com aquilo que é o alvo da nossa adoração e comunica para as outras pessoas quem está sentado no trono da nossa vida. Essa é a jornada dos magos, que eu comecei indicando que é parecida com Panetone. Ambos são personagens de temporada, mas eu quero terminar sugerindo que não seja mais assim. Infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa em relação ao Panetone. Eles vão deixar as prateleiras nas próximas semanas, mas a adoração dos magos, a mensagem contida nessa passagem, não pode ser algo de época. Não podemos viver uma vida de adoração que é intensa apenas em dezembro, no Natal, que acontece apenas aos domingos, que praticamos apenas quando a gente sente vontade. Adorar a Deus é uma jornada contínua. É um compromisso que se estende por toda a nossa vida. Quem nós temos adorado? Próximo domingo já vai ser 2026. Quem você vai adorar nesse ano que vai começar agora? Se Deus não tem ocupado o trono do seu coração, qual é então o ídolo que precisa sair desse lugar para que ele ocupe? Que relacionamento, que ambição, que hábito, que medo está competindo com Deus pela sua adoração? Essas são perguntas que eu posso apenas sugerir, porque a resposta ela é com cada um de vocês, em particular. O meu apelo é para que você não deixe de refletir sobre isso. E saiba que se Deus ele não tem sido o centro da sua vida, há sempre tempo de mudar. E Ele mesmo, o próprio Deus, Ele pode te ajudar. Porque a jornada de adoração, ela não precisa ser feita sozinha. O mesmo Deus que guiou os magos por meio de uma estrela, que os alertou em sonho, que os protegeu de Herodes, esse mesmo Deus quer guiar você também. E a nossa diferença, nosso ponto de vantagem em relação aos magos é que a gente não precisa viajar para encontrá-lo, porque ele já veio até nós. Nós celebramos esse nascimento essa semana. E ele está aqui agora, eu creio, chamando cada um de nós, convidando cada um de nós para ter uma vida de adoração verdadeira. Ouça esse chamado, se entregue a Ele e deixe que Ele reine em sua vida. Que possamos, então, nos prostrar e adorar Ele todos os dias, começando hoje. Amém? Vamos orar para terminar. Senhor, a gente quer te agradecer, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para viver entre nós. O Senhor enviou o seu Filho Jesus, que é a exata expressão do seu ser, e nos mostrou quem o Senhor é. E queremos pedir agora, Pai, então, que o Senhor nos ajude a adorarmos o Senhor, a termos um coração voltado para o Senhor, compreender o tamanho do seu amor, o tamanho do seu sacrifício, compreender o privilégio que é o Senhor estender a mão para nós, Pai. Aceitar tudo isso e ter uma vida que coloca o Senhor como centro de nossas vidas, Pai. Senhor, venha ser o centro, Pai. Ajude-nos, eu peço, Pai, cada um aqui, o Senhor sabe o que cada um aqui busca, o que cada um aqui preza, o que talvez está competindo com o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor revele, que o Senhor nos dê força, Pai, para substituir, para deixar de lado e para colocar o Senhor no centro, Pai. Para organizar a nossa vida em torno de Ti, confiando que o Senhor cuide e provê de todas as coisas, Pai, todas as outras coisas. E que a gente não tem que se preocupar com elas, mas que a gente possa viver uma vida de adoração contínua, todos os dias, que busca o Senhor, o Teu reino em primeiro lugar,
crendo que todas as outras coisas serão acrescentadas, Pai. Que o Senhor venha preencher o nosso ser, começando hoje e por todos os dias que virão, Pai. Que 2026 seja um ano, Pai, de continuamente estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, buscando o Senhor, colocando o Senhor como centro, Pai, tendo um relacionamento contigo. Eu quero pedir, Pai, nos capacita, Pai, nós somos falhos, para a gente às vezes é tão difícil abrir mão das outras coisas que competem com a atenção do Senhor, Pai. Mas eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Teu Santo Espírito enche os nossos corações, enche a Tua igreja, Pai, e nos leve, Pai, a uma vida de adoração verdadeira, Pai, que Te agrada, Senhor. Trabalha em nossa vida, trabalha nessa igreja, Pai, eu peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.